Olá, amigos, Seminário Teológico Batista Independente. Nós estamos aqui na aula número 4 do nosso curso sobre Introdução à Missiologia. Seja bem-vindo à nossa aula. Vamos lá, então? Que tenhamos todos uma boa aula e tenhamos uma boa semana abençoada no nome de Jesus. Vamos trabalhar na página 28, campos missionários. Vamos trabalhar essa questão aí dos campos missionários nos 5 continentes que ocupam o mundo. Vamos trabalhar então. No estudo desse tópico, teremos uma visão geral da situação religiosa atual e de sua necessidade urgente de missionários. É claro que os dados são aproximados, pois mudam a cada dia. Antes de continuar a leitura, o aluno deve se examinar com muita atenção o mapa mundi. Para facilitar o estudo, seguiremos uma divisão por continente. Vamos trabalhar hoje, primeiramente, Europa. Europa, este continente, já enviou muitos missionários pelo mundo. Hoje, porém, tem necessidade urgente de um reavivamento espiritual, carecendo que outros lhe enviem missionários. A Europa, ela está enfrentando um grande problema na área de secularismo. As igrejas estão se secularizando. É um fenômeno que tem acontecido no mundo inteiro. E está acontecendo até mesmo no Brasil, principalmente nas igrejas de cunho luterano, lá no sul do Brasil, nós encontramos um alto índice de igrejas secularizadas, ou seja, aquelas igrejas que perderam a sua essência, o primeiro amor, a sua visão missionária, a sua visão de reino, a sua visão de crescimento. E isso afetou diretamente a Europa. Nós estamos aí vivendo aí dias difíceis realmente no secularismo europeu, principalmente na Alemanha, Reino Unido, Suécia, França e muitos outros países que compõem o bloco europeu. Vivemos realmente dias difíceis lá na Europa com relação ao secularismo. Aqui nós encontramos vários grupos religiosos que ocupam a Europa. Temos muçulmanos com 3,27% da população, protestantes 6,24%, católicos 52,27%, judeus 0,15%, metodistas 0,03%, calvinistas 0,61%, presbiterianos 0,12%, pentecostais 0,03%, anglicanos 1,52%, gregos ortodoxos, vamos dizer assim, uma continuidade da Igreja Católica, 0,73%, os ortodoxos também 12,36%, luteranos 8,42%, evangélicos 5,61% e outros segmentos religiosos. Mas o que tem ampliado, o que tem aumentado consideravelmente na Europa são aqueles que não professam nenhuma fé cristã, ou seja, que se reconhece como ateu, como gnóstico, enfim. Dessa forma que nós encontramos a Europa precisando muito de um avivamento espiritual, a nossa Europa. Vamos lá, então? Vamos fazer um resumo aqui. Os católicos e ortodoxos ocupam uma população de 65,36%, os muçulmanos 3,27%, judeus 0,15%, cristãos em geral 22,58%. Aqui inclui católicos, inclui evangélicos, inclui metodistas, inclui presbiterianos, inclui outros segmentos evangélicos. E outros grupos, 8,62%. Aqui no gráfico à nossa esquerda, nós encontramos a religião da União Europeia, esse dado é de 2018, mais recente. Catolicismo 44,5%, ortodoxos bizantinos 10,2%, protestantes 9,9%, outros cristãos 5%,
e sem religião 26,3%, como eu falei, né? Alto índice de pessoas que não professam nenhuma fé cristã, nenhuma fé em espécie nenhuma de Deus, e outras religiões 4,1%. Vamos lá então? Aqui nós vamos, a situação na Europa é de trevas espirituais. Predomina o catolicismo romano e a ortodoxia grega, que somadas nada acrescenta à salvação dos perdidos, pelo contrário, os mantém em prisões dogmáticas e enganosas. É uma deturpação camuflada do verdadeiro evangelho de Cristo encontrado na Bíblia. Você pode perceber aqui no gráfico à nossa esquerda que quase 80, mais de 80%, quase 90% da população da República Tcheca não professam nenhuma religião. E os demais se dizem cristãos. Apenas 10% da população da República Tcheca, ou menos, se dizem cristãos. E a maioria absoluta da República Tcheca não tem nenhuma religião. Nós encontramos também no caso na Estônia, chegando aí próximo a 80% da população que não professam nenhuma religião. Na Suécia, nós encontramos 75% da população que não professam nenhuma religião. Na Holanda, aí, em torno de 70% da população que não professa nenhuma religião. O Reino Unido, 70% dos jovens se declaram não ter nenhuma religião. Aí seguido pela Hungria, né, chegando em torno de 70% também, de pessoas que não professam nenhuma religião. Na Bélgica, em torno de 70%, né, e França, em torno de 68% mais ou menos. E assim por diante, como você consegue visualizar no gráfico à sua esquerda. Essa linha vermelha está apontando pessoas, né, jovens principalmente, que dizem não ter nenhuma religião. Quando eu falo jovem, é entre 16 a 29 anos de idade. Eles dizem não ter nenhuma religião. Isso é grave, isso é sério, isso mostra como o secularismo chegou muito forte na Europa. Vamos para o outro continente, continente americano. Este continente é, nos dias atuais, o mais aberto para a difusão do Evangelho, sendo também aquele onde as igrejas mais crescem. A América é, assim, geograficamente dividida, né, entre a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Os anglicanos na América correspondem a 7,90%, protestantes 7,78%, católicos 67,52%, judeus 0,24%, metodistas 2,25%, pentecostais 0,80%, Igreja Unida 0,40%, os batistas são 0,80%, Igreja de Deus 0,72%, os morávios são 0,36% e outros grupos religiosos 11,23%. Essa é a estatística das religiões dentro da nossa querida América, tá certo? A situação da América também não é melhor do que a Europa. Sendo dominada pelo catolicismo romano, está mergulhada em trevas espirituais. Também se deve considerar que a maioria dos católicos praticam feitiçaria, né? Essa mistura de religião que não aparece nessa estatística. Um alento que se tem é o grande crescimento dos evangélicos, enquanto a Igreja da América do Norte tem passado por um grande esfriamento devido à imensa pressão do materialismo. A Igreja da América Latina tem vivido um grande despertamento espiritual, experimentando um dos maiores crescimentos do mundo nas últimas décadas. Então nós temos essa diferença entre a América do Norte, que tem enfrentado essa questão do esfriamento, né? As pessoas não querem realmente saber de Deus, e enquanto a América do Sul tem experimentado aí essa explosão de crescimento das igrejas. No mundo,
Pessoas em bilhões. Cristãos são em torno de 2,3 bilhões, muçulmanos 1,8 bilhões, as pessoas sem religião 1 bilhão e 200 milhões. Aqui um grande campo missionário, sem religião. Hindus 1,1%, também um grande campo missionário, budista 0,5%, judeus 0,01% da população mundial. Então nós vemos aí, né, dividido no gráfico aqui à nossa direita, os cristãos 31%, né, os muçulmanos 24,1%, os hindus 15%, os sem religião 16%, como eu falei, né, com um assunto muito sério, 16% da população do mundo não crê em nenhuma, não pratica nenhuma religião. Os budistas 6,9%, outras religiões 6,5%, enquanto os judeus ficam com 0,2% da população mundial. Vamos lá? Campos missionários brasileiros. O Brasil tem 3 campos missionários bem distintos que precisam ser alcançados com urgência. Vamos lá? Que campos são esses? O campo indígena. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, havia entre 5 a 6 milhões de índios no Brasil. Divididos em cerca de 900 grupos étnicos, foram dizimados impiedosamente pelos colonizadores portugueses e espanhóis também. 500 anos depois, eles estão reduzidos a 250 mil índios e a 221 grupos, sendo 40 desses grupos com mais de 1.000 membros e 56 com menos de 100 indígenas, falando cerca de 185 línguas diferentes. Aqui é dado de 91. Sua evangelização constitui-se um desafio para todos nós, por causa das pressões de sociólogos, principalmente dos grandes pensadores, né? Que incrédulos, da imprensa e da grande variedade de línguas que dificultam prover literatura em sua língua. Então, porque acha que o Evangelho ele desfigura a cultura indígena. Isso realmente aconteceu no passado, mas hoje a mentalidade mudou bastante entre os missionários. Né? Uma boa formação antropológica, missiológica, faz com que o missionário mantenha a cultura indígena e mantenha também a pregação do Evangelho, sem interferir na cultura. Claro que devemos aprender a dividir o que é cultura e o que é cultura demoníaca. Porque isso realmente é o que esbarra às vezes no Evangelho, a cultura demoníaca e a cultura normal, natural. Tá certo? Vamos para frente. Existem 258 tribos no Brasil, né, e a tradução da Bíblia. 52% são alvos de tradução. 30% provavelmente não carentes de tradução. 48% provavelmente carentes de uma nova versão em português. 72% tribos, né? Provavelmente carentes de tradução. 15 reconhecidamente carentes de tradução, possuem Novo Testamento, 36 tribos, e 5 possuem Bíblia completa. Apenas 5 tribos possuem a Bíblia completa. Do universo aí de 258 tribos. Então, o estado da evangelização em 2018 para os povos indígenas é que os povos indígenas não alcançados são 164, foram alcançados 19 e pelo menos povo menos alcançado são 67 grupos. Então, somando aí o povo não alcançado junto com os menos alcançados, é o grande desafio para a evangelização das tribos indígenas. Outro grande campo missionário realmente são o campo sertanejo. A zona rural nordestina possui mais de 12 milhões de habitantes e tem menos de 0,1% de crentes, com mais de 1.000 povoamentos rurais sem nenhum crente,
É uma região que faz parte de uma das maiores nações evangélicas do mundo, maior e mais populosa que muitas nações, mas vive numa aguda sequidão espiritual, além da sequidão natural. Além disso, é a região brasileira que detém os piores índices sociais de analfabetismo, evasão escolar, crianças subnutridas, baixíssima renda familiar e precária, assistência de saúde, empobrecimento da renda familiar. Cremos que somente o Evangelho pode redimir profundamente a zona rural do sertão nordestino, para continuar esperando por uma mensagem de amor e resgate espiritual e social. Está na hora de agir de forma radical para alcançar este povo, de forma contextualizada e integral pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Louvamos a Deus pela JUVEP, que é uma missão que trabalha diretamente com povos nordestinos e outras missões que têm se empenhado para alcançar o sertão brasileiro. Esse é um grande desafio para a igreja de hoje, alcançar os povos sertanejos. E o campo urbano? 80% das pessoas vivem e moram nas cidades, ao contrário do que havia há poucas décadas, quando a maior parte das pessoas viviam nas áreas rurais. Este é um grande desafio para a igreja cristã. As cidades têm grandes e graves problemas próprio do crescimento urbano, desordenado, e que são submetidas tais como concentração excessiva de pessoas, desigualdades sociais, problema de habitação, favelas, falta de saneamento e saúde, e etc. No que tange à evangelização, as cidades oferecem facilidades, mas também dificuldades, como veremos adiante. A cidade, com suas complexidades sociais, culturais, econômicas, emocionais e espirituais, constitui campo propício para a atuação da igreja. Então, nós teremos que segmentar, o campo missionário urbano, ou seja, de que forma poderíamos segmentar a igreja visualizar um grupo específico, Por exemplo, trabalhar com pessoas de baixa renda nas favelas, mas também pensar nas pessoas de alto padrão, pessoas com um padrão de vida alto, que também precisa da misericórdia e do amor de Deus. E às vezes eles estão muito lado a lado ali, conforme a foto acima, você pode perceber um condomínio de alto padrão de luxo, bem ao lado de uma favela. Então nós vimos aqui que, tanto as barreiras econômicas, elas são feitas de muros. De um lado está a elite, de outro lado está as pessoas pobres. Mas tanto uma quanto a outra precisa da misericórdia, do amor de Deus e da salvação em Cristo Jesus. A igreja urbana tem como papel alcançar esses grupos. Vamos lá? Diz que as cidades são polos de influência sobre toda uma área ao seu redor, sendo por isso mais favoráveis para a implantação de igrejas, pelas seguintes razões. Pessoas que se mudam para uma cidade estão mais abertas a mudanças, porque nas cidades está uma maior concentração de recursos, potencial para contato relevante com as comunidades em redor. Nós estamos vendo aí a foto da nossa querida cidade de Manaus, que é uma megalópolis em plena selva, com grupos em sua volta, os ribeirinhos, principalmente ribeirinhos indígenas, que estão em seu entorno, que precisam ser alcançados por meio da igreja. Vamos para o terceiro continente, o continente africano. É um campo muito carente, há muitas regiões onde predomina a ignorância, a pobreza e a superstição. Um enorme continente onde se fala milhares de dialetos. Então, somente um grande esforço missionário para poder alcançar todas as comunidades indígenas que vivem na África e também nas suas capitais, nas zonas urbanas de cada país que compõe aí
a África, né? Desde a África do Sul até mesmo aos países ali, Egito, Líbia, Argélia, Marrocos, que ficam ali em torno do mar Mediterrâneo, já próximo à Europa. Na África, as religiões se dividem assim: metodistas 0,21%, sionistas 0,18%, católico 9,21%, e aí está uma lista de vários, né, grupos religiosos e o percentual que cada grupo, né, obtém percentual. No mapa aqui à sua esquerda, você vê que o cristianismo se localiza mais na parte central da África até a parte sul da África, enquanto o islamismo predomina principalmente ao norte da África e também ao leste da África, porque está próximo aos países muçulmanos ali, né? Temos pouco movimento hindu e também uma grande parte são as religiões, vamos dizer, tribais, são as religiões de cunho tribal, são praticadas as religiões tradicionais, vamos dizer assim, né? Essa parte em rosa, tá certo? Vamos para frente? Na África predomina o islamismo, o catolicismo e o fetichismo. O fetichismo são as religiões tradicionais indígenas. 3 ramos que somados perfazem o total de 79,66%. Isso quer dizer que quase 80% da população é composta de católicos, islâmicos e fetichistas, ou seja, religiões tradicionais indígenas. Esta cifra deve ser motivo de oração, interesse e ação por parte da Igreja do Senhor. O povo está profundamente mergulhado em densas trevas e necessita urgente de libertação. Ore pela África, meu querido. A atividade número 5 da nossa apostila, da nossa matéria, é pesquisar sobre religião na Oceania e Ásia, tá bom? Então, Oceania, Ásia, assim como nós falamos sobre a Europa, a América e a África, agora você vai falar sobre a Ásia e a Oceania. 5 laudos, tá bom? Os 2 continentes. A atividade número 5, você tem 7 dias para produzir esse material e nos enviar, tá certo? Para pontuarmos e nos preparar para a prova final. Vamos lá, queridos? População mundial nas diversas fases da história, né? Quando Cristo nasceu, havia aproximadamente 175 milhões de habitantes no mundo. Já em 1825, essa população passou para 1 bilhão de habitantes. Em 100 anos depois, 2 bilhões. Em 1960, 3 bilhões. Em 96, 5 bilhões e 800 milhões. 2006, 6 bilhões e 500 milhões. 2014, 7 bilhões. Estamos caminhando aí para os 8 bilhões de habitantes, que deve ser alcançado lá no ano de 2023. Tá certo? Então, em 2023 é um ano que vai acontecer, né, um número de 8 bilhões de habitantes na face da Terra. Crescimento muito, muito intenso a partir dos anos 60, não é mesmo? Vamos ver essa divisão sobre metrópole e megalópolis mundiais. O que é uma metrópole? Uma cidade com população acima de 100 mil habitantes. Em 1900, havia apenas 300 cidades. Já em 2014, existe 4 mil metrópoles, né? Cidades com mais de 100 mil habitantes, porque é um fenômeno, né, que está acontecendo já há várias décadas, dessa migração das populações rurais para a população urbana. Há muita gente saindo do interior e vindo para as capitais, não somente aqui em Manaus, como todo o Brasil e todo o mundo. Agora, se faltar gente no campo, quem é que vai produzir alimentos para alimentar as cidades? Uma vez que é a zona rural
que produz o alimento para as cidades. Vai faltar alimento para tanta gente assim, né? Então nós vamos ver essa questão aí de pensar e refletir que esse crescimento é também um grande desafio missionário para a igreja. Megalópolis é uma cidade com população acima de 1 milhão de habitantes. Em 1900, havia apenas 20 cidades com a população acima de 1 milhão. Em 96, pulou para 380. 2014, 500. Em 2014, 45 cidades com mais de 5 milhões de habitantes. E 17 cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Aqui no Brasil, nós temos a cidade de São Paulo, que tem mais de 10 milhões de habitantes. Então, nós temos aí diante né, de um crescimento meteórico das cidades devido a essa migração do pessoal do interior para as capitais. Missionários e agências. Missionários estrangeiros, segundo a estimativa, ainda trabalham no Brasil mais de 2.600 missionários estrangeiros, das mais diversas denominações evangélicas e protestantes. Missionários brasileiros, o Brasil também tem enviado alguns missionários para o exterior. Nas últimas décadas também têm surgido várias agências missionárias e muitas igrejas têm se despertado para esta obra. Segundo a estatística da CEPAL, havia em 92 43 agências missionárias com 1.898 obreiros, sendo 1.110 em trabalhos indígenas e 780 em campo no exterior. Hoje, 2014, nessa data, há mais de 300 missionários servindo ao redor do mundo. Isso quer dizer que são mais de 3.000 missionários brasileiros servindo em outros países. Aqui estão algumas agências missionárias sediadas no Brasil, como a AMEN, a Missão de Evangelização Mundial, a OM Brasil, que é a Operação Mobilização, o JOCUM, que é Jovens com uma Missão Brasil, a Missão Antioquia, Betel Brasileiro, a MTB, a Associação de Missões Transculturais Brasileira, Missão Novas Tribos do Brasil, que trabalha diretamente com povos indígenas, a Asa do Socorro, que em parceria com Novas Tribos, que dá suporte logístico para missionários que trabalham nas áreas de floresta, principalmente com povos ribeirinhos e indígenas. A Missão Além, que é parceira da Missão Wycliffe, que trabalha na preparação e de obreiros transculturais para a tradução da Bíblia, e não somente prepara, como envia obreiro para os campos indígenas e campos mundiais. E também a nossa Secretaria de Missões, da nossa convenção, a CIB, ela também faz parte ela é uma agência missionária que envia, que trabalha diretamente com missionários que estão fora do Brasil, missões transculturais, tá certo? Então essa é a nossa agência missionária, é a SM, Secretaria de Missões. E todas as pessoas do mundo, 90% tem pelo menos alguma coisa da Bíblia traduzida para a língua que elas falam ou entendem. Isso é verdade, porque a Bíblia já foi traduzida para as grandes línguas do mundo. O esforço enorme dos tradutores da Bíblia, da Wycliffe, Novas Tribos e outros tem dado resultados super positivos. Para traduzir o Novo Testamento pode levar décadas. Quem traduz a Bíblia investe sua vida toda. Mas tem uma má notícia: de todas as línguas do mundo, 60% não tem nenhuma parte da Bíblia traduzida, nem versículo, nem João 3,16. Ainda falta muitas línguas pequenas, ou seja, idiomas falados pelas populações menores, para os quais nada da Bíblia foi traduzido ainda. Um exemplo: 130 tribos indígenas brasileiras que estão no Brasil não tem nada traduzido da Bíblia para a sua língua. Isso é um grande desafio, porque quando você trabalha com um povo indígena, eles vão perguntar, a primeira coisa que vão perguntar, se o Deus que você fala, ele é tão grande,
Por que ele não fala na nossa língua? Então aí torna realmente missionário, né, diante de um grande desafio. Aqui nessa figurinha ao lado esquerdo, nós encontramos o Evangelho segundo São Mateus na língua ticuna, né? Primeiro capítulo de Mateus na língua ticuna, tá certo? Vamos lá então, queridos, atividade número 6 da nossa matéria. Fazer o levantamento do quadro missiológico da Secretaria de Missões da CIB, Convenção das Igrejas Batistas Independentes. O que faz a Secretaria de Missões? O que a nossa Secretaria de Missões faz? Quem é o responsável por ela? Quantos campos temos no Brasil e onde estão os missionários? Quantos campos no exterior e onde estão os missionários? Qual é o envolvimento da CIB em missões? Tá certo? O que a CIB tem feito para se envolver com missões? A nossa convenção, a sua igreja, a sua denominação, o que ela tem feito para se envolver com missões mundiais? Tá certo? Essa atividade número 6. Oi pessoal, o meu nome é Glauber Destro e aqui vamos discutir um pouco sobre como é que está o cristianismo na Europa. Eu sou um missionário aqui e eu amo discutir missões nesse continente, então vamos lá. Aqui podemos ver um mapa bem legal da Europa com cada um dos países. Eu quero passar os detalhes da porcentagem de evangélicos em cada país e o seu número de habitantes, começando pela Europa Ocidental. Bom, a maioria desses dados são referentes ao ano de 2014, tá? É o mais recente que eu encontrei. Então vamos lá. Na Itália, são 60 milhões mais ou menos de habitantes e tem apenas 1,2% de evangélicos. Na Espanha, são 46 milhões de habitantes e 2% de evangélicos. Em Portugal, são 3% de evangélicos com cerca de 10 milhões de habitantes. Na França, são 66 milhões de habitantes com 1,5% de evangélicos. Na Suíça, 8 milhões de habitantes e 4,4% de evangélicos. No Reino Unido, 64 milhões de habitantes e 8,8% de evangélicos. Na Irlanda, 1,5% de evangélicos e pouco mais de 6 milhões de habitantes. Na Bélgica, 1,2% de evangélicos e pouco mais de 11 milhões de habitantes. Na Noruega, quase 17 milhões de habitantes e 3,5% são a porcentagem de evangélicos. Na Dinamarca, são pouco mais de 5 milhões de habitantes e 3,5% de evangélicos. E na Alemanha, 80 milhões de habitantes, sendo 2,1% de evangélicos. Quais são os países com mais evangélicos na Europa Ocidental, então? São esses 4 países do norte da Europa Ocidental: o Reino Unido, a Noruega, a Dinamarca e a Alemanha. No entanto, esse índice infelizmente vem decaindo a cada ano. O que nós podemos aprender mais então sobre esses países da Europa Ocidental é que, bom, em termos gerais, existem mais ou menos 11 países. São os principais, são 11 países desse lado da Europa. As línguas predominantes são 6: inglês, alemão, francês, espanhol, italiano e o português. Ao todo são cerca de 380 milhões de habitantes nesse lado da Europa. E isso gera uma média de 3% de evangélicos, ou menos, aqui na Europa Ocidental. Agora vamos ver melhor os dados da Europa Oriental. Como são vários países, eu não vou dizer um por um a porcentagem de evangélicos. Você pode ver depois com calma se fizer um pause aí no vídeo. Eu gostaria só de ressaltar 2 coisas importantes sobre a Europa Ocidental. Olha que a média de evangélicos na maioria desses países vai de 0 a 1% apenas. E esses 3 quadrados aí, retângulos, que estão em verde, mostram os países com mais evangélicos, que são a Hungria,
com quase 3%, a Ucrânia, com quase 4%, e a Romênia, com mais de 5%. O que mais podemos dizer sobre esse lado da Europa é que ao todo são mais ou menos 18 países, eles têm mais ou menos 10 línguas predominantes e são cerca de 200 milhões de habitantes. Infelizmente, encontramos uma média de 1% de evangélicos aqui na Europa Ocidental. O que você diria a esse respeito? Há realmente muito o que fazer e olha, eu espero estar fazendo a minha parte. Bom, até agora eu falei sobre a Europa separadamente, né? Agora vamos juntar tudo e ter uma visão geral sobre todo esse continente. Ao todo são 50 países, alguns dizem 48, outros 50. Existem 30 línguas faladas nesse continente, mas eu diria que 10 são as línguas predominantes. Esse continente compreende 10 milhões de quilômetros quadrados e ao todo existem 742 milhões de habitantes, dados também de 2014. E agora vamos chegar aí na média de evangélicos, 2,4% ou menos, gente. Nem se fosse 10%, ainda assim esse número não seria relevante para fazer tanta diferença nesse continente. E olha, eu gostaria de dizer mais coisas sobre isso, mas olha, não dá tempo, então vamos lá. Eu queria informar melhor sobre esses 4 países que Deus colocou principalmente aqui no meu coração. Desde que eu cheguei aqui na Europa, o meu coração bate mais forte para esses 4 países. São os que eu conheço mais. Então são a Itália, a França, a Espanha e Portugal. Então vamos aí. Desses 4 países, ao todo são 185 milhões de habitantes, quase o mesmo número de habitantes no Brasil, que são acho que 200, né? A questão é que a porcentagem de evangélicos está entre 1 e 2% apenas. Pouquíssimo. E cerca de 40% desses habitantes se dizem católicos, e esse índice está diminuindo. 20% dessa população são ateus. Porém, esse índice está aumentando dramaticamente a cada ano, principalmente na França, gente. Ainda existem, eu diria que centenas de cidades sem a presença de uma igreja ou até mesmo de um grupo pequeno de estudo bíblico. Das igrejas que existem, a maioria é de cerca de 30 a 80 membros. Então, aqui na Europa, uma igreja de 100 ou mais membros já é considerada grande, fora dos padrões europeus. Pelo fato de terem poucas igrejas, as igrejas que têm acabam recebendo gente de diversos tipos de denominação, né? Por isso, muitas dessas igrejas acabam sendo bem ecléticas, sem levar uma linha doutrinária crível e séria. Pela falta de haverem pouquíssimos seminários e escolas bíblicas, muitos dos líderes e pastores não têm uma formação teológica acadêmica. Isso faz muito a diferença, eu sei bem disso. Das igrejas evangélicas que tem por aqui, a maioria são carismáticas. Também não é tão difícil de achar igrejas e seminários liberais. Olha, em quase toda igreja evangélica aqui tem um brasileiro, tem um grupo de brasileiros. E muitos desses brasileiros fazem o papel de liderança na igreja também. Como tem muitos brasileiros evangélicos com descendência europeia, muitos acabam vindo para cá e ajudando nas igrejas. Os brasileiros evangélicos já têm essa cultura de como que é fazer igreja, como que é ser cristão. Isso é muito bom. E eu termino enfatizando aí a necessidade de servir por aqui. Aqui falta tudo, gente. Música cristã, escolas bíblicas, professores bíblicos, líderes e pastores. Eu acredito que, sendo crente, qualquer dom e talento já é muito bem-vindo aqui. E quais são as principais necessidades nesse continente, ao meu ver? A necessidade de ter pastores e líderes cristãos bem preparados, que saibam manusear bem a palavra e pensar grande, porque aqui realmente o campo é grande. E não precisa ter estudado teologia. Todo cristão faria muito a diferença por aqui, dentro e fora da igreja. Aqui faltam evangelistas. Na Itália, por exemplo, eu conheço a existência de apenas uma missão evangelística, chamada Jesus Revolution,
e nela tem apenas 4 jovens trabalhando período integral no evangelismo desse país. A Europa precisa de vários tipos de apoio e ajuda. E parece que não, mas precisa de sustento também. Por quê? Porque são poucas as igrejas que tem por aqui. A maioria das igrejas aqui não tem visão missionária. Não investem em missão. Os cristãos daqui não têm a cultura e o costume de dar o dízimo. Por isso que a maioria dos pastores daqui tem um trabalho secular para se manter. E uma coisa que a Europa precisa muito e que todos nós podemos fazer é de interceder por esse continente. Gente, pastores estão desistindo de ficar aqui. Cristãos estão se perdendo. Poucos são os que evangelizam. Os investimentos nas obras missionárias nesse continente são pouquíssimos. Eu entendo que o valor do euro é bem alto, mas o valor dessas almas não tem preço. Por isso, gente, vamos orar para que Deus mande operários e capacite os que estão aqui, inclusive eu. Bom, e esse é o fim. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e a minha oração é que você divulgue mais dessa obra aqui na Europa e que essa missão não seja só minha e de uns poucos aqui, mas que você também possa fazer parte dela de alguma forma. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a toda a nossa querida igreja no Brasil, a CIB no Brasil. Eu sou o pastor Sérgio Lima, minha esposa Gláucia e os filhos Brenda e Joseph. Estamos como missionários aqui em Portugal há 6 anos e trabalhamos como diretores e professores do Seminário Teológico Batista Independente de Portugal, Centro de Missões, que fica na cidade da Maia, ao lado do Porto, no norte de Portugal. Bom, nós queremos agradecer a todos os irmãos e todas as igrejas que têm mantido a sua fidelidade no sustento desta obra aqui em Portugal, do seminário, que tem por objetivo preparar pastores, preparar líderes e obreiros para estarem exercendo o seu ministério e dessa forma servindo ao Senhor aqui nas igrejas do norte de Portugal. Então, além do seminário, nós também estamos cooperando com várias igrejas da CIB, especialmente com a Comunidade da Paz e com as igrejas co-irmãs. Atualmente eu sou o presidente da CIB aqui em Portugal e estamos trabalhando para o fortalecimento dessas igrejas. Quais são os nossos desafios? Olha, precisamos cada vez mais alunos vocacionados. Precisamos de pessoas chamadas e capacitadas para também o ensino no seminário. Temos necessidade de crescer o seminário. Precisamos de sustento para o nosso aluguel no seminário e outros gastos que temos ali. Precisamos de novos adotantes para esse projeto aqui em Portugal. Queremos agradecer a Deus e a todos pela fidelidade de vocês, em nome de Jesus. Somlandelu Jesu, somlandela yonke indawo, somlandelu Jesu, lapha eyakhona somlandela, somlandelu Jesu, somlandela yonke indawo, somlandelu Jesu, lapha eyakhona somlandela. I will follow Jesus. I will follow wherever he goes. I will follow Jesus.
Jesu lapha eyakhona somlandela 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 uJesu somlandela yonke indawo somlandela somlandela uJesu lapha eyakhona somlandela. I will follow Jesus. I will follow wherever he goes. I will follow Jesus. Wherever he goes, I will follow. Wherever he goes, I will follow. Wherever he goes, I will follow. Somlandela, somlandela uJesu, somlandela yonke indawo. Somlandela, somlandela uJesu, lapha eyakhona somlandela. Somlandela, somlandela uJesu, somlandela yonke indawo. Somlandela, somlandela uJesu, lapha eyakhona somlandela. I will follow Jesus. I will follow wherever he goes. I will follow Jesus. Wherever he goes, I will follow. Somlandela, somlandela uJesu, somlandela yonke indawo. Somlandela, somlandela uJesu, lapha eyakhona somlandela. Somlandela, somlandela uJesu, somlandela yonke indawo. Somlandela, somlandela uJesu, lapha eyakhona somlandela. I will follow Jesus. I will follow wherever he goes. I will follow Jesus. Wherever he goes, I will follow. Wherever he goes, I will follow. Wherever he goes, I will follow. Tá certo? Então aqui nós encerramos a nossa matéria de introdução à missiologia. Eu espero que você tenha aproveitado bastante essa matéria, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha bons estudos, que você cresça muito na presença do Senhor. Sucesso a todos vocês, que Deus abençoe no nome de Jesus. Um grande abraço desse amigo que vos fala, pastor Alberto Pereira, que trabalhou com vocês esses dias, com muito amor e carinho. Deus abençoe a todos, meu irmão. Fique na paz, fique com Deus.